Doc Online. I was pregnant. He said, any questions? His hand was on the doorknob. And I, of course, said no. I had a million questions. And I can't tell you how tall he was. I was laying down, but he always struck me as short, cold, and with glasses, and he may not look like that at all. Os anos 90 do século XX na arte contemporânea ficaram marcados por uma atenção particular dedicada ao corpo, nas suas dimensões biológica, visceral, psíquica e política. Estes foram também os anos em que o flagelo da SIDA, que se estendia desde a década anterior, com um primeiro caso confirmado na América em 1981, levaram a um maior questionamento dos limites da liberdade sexual, tão celebrada ao longo dos anos 60 e 70. A história de arte e a teoria crítica ganharam também novos contornos e nuances nestes últimos anos do século passado, começando a convocar cada vez mais os contributos, outrora confinados à medicina, da psicanálise e das neurociências. Neste contexto, que nos Estados Unidos ficou também marcado pelas chamadas Culture Wars, emerge a obra de Lynne Sax. Nascida em 1961, esta autora estudou História na Universidade de Brown e mais tarde Cinema no Instituto de Arte de São Francisco. De acordo com as suas próprias palavras, proferidas numa recente palestra, cedo compreendeu que o seu interesse se dirigia ao cinema de tipo experimental, isto é, a um tipo de filme que desafia as convenções e os métodos estabelecidos pelo cinema clássico típico de Hollywood. Autores que se constituíram como referências fortes na primeira fase da sua carreira foram, por exemplo, Jean-Luc Godard, um dos principais representantes da Nouvelle Vague no cinema, mas também Yvonne Rainer, bailarina, coreógrafa e cineasta, e Carolee Schneemann, artista visual multimédia, a quem a autora, aliás, dedicou recentemente um filme. No âmbito dos estudos de cinema, o ensaio seminal de Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, de 1975, foi igualmente importante, tendo Lynne Sax procurado desconstruir as ideias fundamentais deste texto marcadamente feminista, desde logo no seu primeiro filme, Drawn and Quartered, de 1986. Referindo-se a The House of Science, A Museum of False Facts, de 1991, Sax afirma que a grande diferença relativamente aos seus filmes anteriores está na utilização de sequências encontradas, found footage, associadas a outras da sua própria autoria. Numa colagem, mosaico ou exposição, como se referiram certos autores a este filme de 30 minutos, a autora faz sucederem-se perante o nosso olhar imagens do mundo da ciência, imagens do mundo da arte e outras de natureza privada, como as que encontramos nos chamados filmes de família, home movies. Sequências mais ou menos enigmáticas de experiências médicas são, assim, articuladas com imagens de material impresso, tanto da arte como da publicidade, nas quais se vêem fundamentalmente representações do ideal feminino, desde o Renascimento até ao final do século XX, mas também referências ao grotesco e ao fantástico, como em Goya ou Edward Burne-Jones. A estas, a autora associou ainda imagens de mulheres reais, convocadas especialmente para o filme, como a que vemos rolar ao longo de uma duna de areia, totalmente nua, expondo a sua absoluta fragilidade, mas também a liberdade de se mover sem constrangimentos, ao sabor da gravidade, como uma criança. Lynne Sax mostra-nos neste filme que é precisamente desde muito jovens que, enquanto seres do sexo feminino, começamos a construir mentalmente uma imagem do que é ser mulher, baseada em princípios, regras de bom comportamento e convenções de ordem moral, características das sociedades marcadamente patriarcais,
como é a nossa dita ocidental. Ora, essa imagem culturalmente construída assenta numa enorme acumulação de não ditos e principalmente de supressões ou atitudes reprimidas. A mulher grávida, reclinada na cadeira do ginecologista, relata a sua experiência. He said, "Any questions?" His hand was on a doorknob, and I of course said no. I had a million questions. A própria autora, através da leitura de uma passagem do seu diário, revela: I'm here for one thing, Dr. L, the armor. It's too bad, though. I don't say sex. I say college. Give me a diaphragm, Dr. L, so I can go to college. Yes, he'll give me this shield. The only problem is he doesn't tell me how to use it. I leave his office fully equipped, protected, and completely incapable of placing that plastic, or is it rubber? I'm not sure, plastic sheath over my cervix. Where is my cervix? O som do filme é digno de nota. A voz de Lynn Sachs, as vozes de outras mulheres, algumas de gravações encontradas, a voz de uma criança a ler um texto supostamente científico, enganando-se na articulação de termos cujo significado provavelmente desconhece, duas crianças que brincam aos médicos e algumas poucas vozes de homens são combinadas, por vezes mesmo sobrepostas, com sons do corpo. O som de um espirro, o som característico do ato de urinar e a consequente descarga do autocolismo, e o próprio som do ato de escrever, sendo poucos os sons de natureza mais marcadamente musical. Simultaneamente íntimo e coletivo, pessoal e político, este filme de Lynn Sachs, feito há mais de 30 anos, mantém-se estranhamente atual. Em todos os domínios da representação visual, da publicidade à pornografia, a mulher e o seu corpo continuam a ser mais o objeto do que o sujeito, mais o alvo do que o atirador, mesmo quando este é uma mulher. De tal maneira, as convenções das sociedades patriarcais como a nossa permanecem enraizadas no imaginário coletivo. Talvez por isso, a autora tenha optado por incluir também, nas suas sequências de imagens fixas, fotomontagens que remetem para os movimentos Dada e surrealista, movimentos artísticos ostensivamente provocadores, mas cuja ambiguidade parece casar tão bem com as incertezas identitárias do nosso próprio tempo. Undressed, we read our bodies like a history, scars, muscles, curves of the spine. We look at ourselves from within, collect our own data, create our own science, begin to define. Built from the inside out, this new laboratory pushes against the walls of the old structure. An incendiary effect, yes, but not arson.